Muito bem, pessoal. Então, eu creio que agora começou a gravar, então bem-vindas. Agora nossa sala só de mulheres, né? Creio eu que não temos nenhum homem presente, então eu posso falar as meninas, né? Então, bem-vindas. Então, vamos começar aí mais uma jornada hoje do Formadores, né? Ontem eu pedi para vocês se apresentarem lá no grupo, para que a gente pudesse se conhecendo um pouquinho, né? Porque a gente não vai ter esse momento de primeiro encontro de fala, tá? A gente vai direto para conteúdo mesmo, porque é muita demanda e a gente já vai direto para essa parte dos temas. Então, novamente, reafirmo aqueles que estão com dificuldade de acesso no e-mail. Vou repostar uma Meet que eu fiz, uma gravação, explicando como acessar com a Escola, como entrar no Classroom. Inclusive, todos os materiais estão lá no Classroom. Então, vocês precisam entrar lá para ter acesso a eles, inclusive ao slide. E a gente vai conversando, principalmente com aquelas que não conseguiram senha, né? Tem bastante gente logado com e-mail privado, então a gente para a semana que vem tem que entrar com a Escola daí, tá bom? Vamos ter essa semana para se organizar. Então eu vou estar entrando em contato com aquelas que estão com e-mail privado, para ver se a gente já solicitou reset de senha, ou para ver qual é a dificuldade. Se é com senha, vocês me avisam, aquelas que não me avisaram ainda. Se é com acesso mesmo ao e-mail, vocês me comunicam também. Entre em contato, tá? Então, hoje a gente já vai começar pedindo, né, que vocês mantenham sempre a câmera ligada. Eu sei que às vezes, eu vou desligar só um pouquinho para mim lá no banheiro, para pegar alguma coisa, tranquilo, mas daí assim que possível voltem a ligar a câmera, tá? Não tem problema algum, desde que vocês estejam aí participativas, né? Porque a gente pede sempre no Formadores essa participação, porque é um grupo de estudos, né? E quando a gente deixa a câmera ligada, a gente tem mais contato, apesar de estarmos tão longe, como a gente viu no grupo, né? Cada pessoa de um lugar tão longe de outra, né? Então, a gente deixa a câmera ligada, participa. Então, o grupo de estudos pede para que a gente esteja mandando mensagem, dando opinião, fazendo perguntas. Então, sintam-se sempre muito à vontade no decorrer do para falar a opinião de vocês. Inclusive, vai ter alguns momentos hoje que eu vou precisar que vocês opinem, tá? Que vocês mandem aí no chat a opinião de vocês, ou vocês abrem o microfone e falem também, tá bom? Então, a participação de vocês é muito importante, é o que faz aí o Formadores ser esse grupo de estudos, né? A gente traz o tema e conversa sobre ele. As meninas, quando tiverem dificuldade por qualquer coisa, quiserem perguntar algo, me mandem mensagem. Eu posso demorar a responder um pouquinho, porque eu também estou em sala de aula o dia todo, só na segunda de manhã que estou aqui nas meets, mas nos outros dias e à tarde eu estou o dia todo em sala, então às vezes se eu demorar, por conta que não deu tempo mesmo, tá? Então, mas assim que eu tiver um tempinho, eu retorno para vocês. Então, eu já quero dizer que nesta jornada a gente tem, a princípio, 12 encontros de conteúdo. Acabou? Que se for só aquilo ali. Rose, isso, Rose, obrigada por fechar o microfone. Agora deu bom. 6 conteúdos de língua portuguesa, 6 encontros de língua portuguesa, 6 em matemática, seguindo aquele modelo de uma semana portuguesa, uma semana matemática. E nós vamos ter um último encontro também, que é o encontro da apresentação da implementação. Ela será a única nota de vocês. Então, no decorrer do Formadores, a gente não vai ter avaliação para postar no Classroom, como tínhamos antes. Serão apenas a implementação de vocês. Então, assim, tudo que a gente for vendo no decorrer dos encontros aí do Formadores, vocês vão... o que dá para vocês implementar, vocês implementem, atividades que vocês gostaram mais. Vocês peguem os materiais e usem e tirem foto, gente. Tirem foto e vão mandando qualquer coisa lá no nosso grupo. Eu vou salvando em um drive essas fotos, que é a implementação de vocês, tá? Ou vão salvando aí numa pasta no drive de vocês, para depois compartilhar. Então, desde já vão fazendo, porque o Formadores, ele vem aí com o objetivo da gente levar para a sala de aula, né? E que sentido faz a gente participar de um curso onde a gente não aplica nada em sala? Não tem sentido, né? Então, é importante que a gente venha no Formadores, participe e implemente as práticas. Ai, prof, mas eu trabalho com hora atividade, eu trabalho com educação infantil, eu trabalho com quarto, quinto ano. Vai ficar um pouquinho mais difícil de implementar,
Mas aí faz uma adaptação em algum material e leva para a sala de aula também, de acordo com a faixa etária e com as disciplinas que vocês trabalham, tá bom? Então já vão se organizando aí, que vocês veem que dá para puxar alguma coisa, quem é de hora principalmente, né, e levar para a sala, vocês já vão se organizando, porque a nota de vocês vai ser o último encontro à apresentação, beleza? E para ter certificado precisa apresentar, no caso. Então vamos lá. A gente começa hoje falando sobre rotina, rotinas permanentes e com foco em turma de segundo ano. Como eu falei, a gente vai pensando, a rotina não está só lá no segundo ano. Então, a gente vai adaptando para a faixa etária dos alunos de vocês. Então, vocês vão pensando na turma de vocês, porque a rotina ela precisa acontecer desde o início do processo, lá quando a criança entra na escola. Eu, professora, independente da turma que eu estou, se eu estou de hora, atividade, se eu estou no infantil, se eu estou no primeiro, no segundo, até lá no quinto, eu preciso ter minha rotina, tá? Então, a gente vai conversar sobre a rotina, que é algo que parece muito simples, mas que, na verdade, ela tem um impacto enorme dentro da aprendizagem da criança, tá? Eu vou começar por fazer uma provocação já para vocês. Quando a gente pensa em rotina, será que a gente está pensando apenas na organização do tempo da aula? Ou será que rotina pode ser, de fato, uma estratégia pedagógica para ensinar? Eu quero que vocês pensem. Pensem só, vão organizando aí o pensamento de vocês, e logo mais, vou pedir para vocês expressarem a opinião de vocês. Então, será que rotina é só organização do meu tempo, do meu relógio, do meu calendário em sala? A minha organização enquanto professora do que eu vou fazer, por quanto tempo que eu vou fazer? Ou se a minha rotina pode ser uma estratégia pedagógica, pode ajudar na aprendizagem das crianças? Então, é exatamente essa segunda perspectiva de organizar o meu trabalho e ajudar no processo de aprendizagem das crianças que a gente vai focar. Também para turmas de segundo ano, especialmente a leitura, a fluência e a consolidação da alfabetização. Mas eu quero destacar uma expressão aqui para vocês, além de rotina, que é rotina permanente. Aquilo que é permanente. Então, a gente não está falando simplesmente hoje, a gente não vai falar só de uma rotina, mas vai ir muito além disso, né? Não só como horário para organizar as coisas. Estamos falando de ações que vão precisar acontecer em sala de aula com frequência, com intencionalidade, e vão ter continuidade, para a gente pensar lá nas habilidades que precisamos desenvolver com os alunos, tá bom? Então, hoje uma pergunta vai acompanhar a gente durante o nosso encontro. O que precisa acontecer todos os dias para que os estudantes avancem na leitura e na consolidação da alfabetização? Então, pense, o que precisa acontecer todo dia, pensando numa rotina permanente, para que a criança desenvolva as habilidades, para que ela aprenda? Vão pensando, que logo eu vou querer a opinião de vocês, tá bom? Quem quiser já ir pondo no chat, pode ir colocando, não tem problema. Então, aqui só a nossa agenda, então a gente vai percorrer algumas reflexões sobre o que é uma rotina permanente, por que ela é importante. A gente vai pensar em seguida nos elementos que precisam estar presentes numa rotina, o que eu preciso ter numa rotina da alfabetização. A gente vai falar durante todo o nosso encontro sobre leitura, sobre oralidade, sobre escrita, né? Vamos também focar nos jogos, acompanhamento do professor nesse processo de aprendizagem da criança. E no final a gente vai ter um momento de mãos na massa, que é o momento aí que a gente vai analisar o material, na verdade, vou mostrar para vocês o material que vocês vão poder estar levando para a sala de aula de vocês, adaptando lá para a prática de vocês, tá bom? E vai, inclusive, elencar tudo isso. Rotina, leitura, escrita, oralidade, análise linguística, acompanhamento do professor. Então, que vai trazer tudo isso no seu material, tá? Então, hoje, o nosso encontro ele tem como objetivo compreender a importância de estruturar uma rotina permanente para uma turma de segundo ano e outras, né? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para algumas palavras que nós temos aí dentro desse objetivo. Intencionalidade, sistematização e acompanhamento. Então, quando a gente pensa em rotina permanente, a gente vai pensar nessas três: intencionalidade, sistematização e acompanhamento. Porque uma rotina não vai ser pedagógica simplesmente porque ela vai se repetir, isso é bem importante, tá? Rotina não é repetição.
ela só vai se tornar pedagógica, só vai ter o seu significado forte, o seu objetivo real, quando eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu quero fazer. Eu sei como eu vou fazer isso. Eu sei como eu vou acompanhar o desenvolvimento do meu aluno para perceber se ele está avançando ou não. Então, não é só uma rotina para organizar o meu tempo, é uma rotina permanente com finalidades pedagógicas, ela vai ser forte quando eu sei o que eu quero fazer. E lá na minha rotina eu já vou organizar porque eu sei o que eu quero fazer. Eu sei como que eu vou fazer e por que que eu estou fazendo aquilo. E como eu vou acompanhar meu aluno. Então tem que ter uma intencionalidade, né? Não pode ser assim largado só para cumprir tabela. E para começar, então, a gente vai fazer essa leitura de um livro que está disponível no Classroom para você. O livro está lá em PDF, mas a gente pode encontrar dentro do slide também, então para vocês irem baixando. Então, a proposta aqui, para a gente começar, é vocês escutarem essa leitura que eu vou fazer. Não apenas como professores, mas para que vocês ouçam como leitores essa história que eu vou contar para vocês. E enquanto a gente ouve, que a gente pense o que essa experiência de leitura vai provocar em nós. Então, cada um de vocês, eu sei que vocês estão na correria do dia a dia, eu sou professora também, eu sei que não é fácil, porque a gente tem inúmeras coisas para fazer, mas eu quero que vocês vão ouvindo essa leitura e vão tentando participar aí na medida do possível, tá? Para que vocês ouçam como leitores e pensem o que essa leitura vai trazer aí para vocês, tá? Deixa eu abrir ela aqui. Então, o nome dela é Caí do Ninho. Alguém conhece Caí do Ninho? Ela é uma história de Cecília Cavalieri França, tá? E eu vou fazer a leitura dela para vocês. Cara, eu vou dar uma aceleradinha na leitura, tá? Não vou ler como fosse ler para as crianças, porque a gente faz toda aquela entonação para ler para os alunos, né? Eu vou ler um pouquinho mais rápido aqui para vocês, mas vocês podem e devem usar em sala de aula com entonação, inclusive. Então, Caí do Ninho. Você já se sentiu triste? Já foi deixado de fora de uma brincadeira? Esqueceram de convidá-lo para uma festa de aniversário? Sentiu-se só? Eu já. Eu me senti como se tivesse caído de um ninho assim quentinho, protegido, onde a comidinha chegava sempre na hora certa. Foi uma confusão danada. Não acho que tenha sido de propósito, mas eu caí e tive que, ops, melhor é você ler a história. Senhor e senhora João de Barro participam do nascimento de 3 Joãozinhos e 4 Joaninhas e convidam para o batizado na casa do João de Barro. Lanche bem gosmento após a celebração. O ninho estava cheio, nasceram 7. Mamãe pássaro mantinha-nos juntinhos debaixo de sua asa. Um dia, quando ela voava em busca de guloseimas para o café da manhã, houve uma confusão no ninho e eu fui escapulido para fora dele. Para baixo, quero dizer. Eu nem sabia voar ainda. Amassei minhas penas, que nem eram muitas ainda. Por pouco não caí em cima de uma criatura estranha que se arrastava com uma casca meio redonda nas costas. Está perdido? Perguntou lentamente. Caí da minha casa, sabe como posso voltar? Não sei. Minha casa levo comigo onde quer que eu vá, mesmo que esteja longe do meu ninho. Eu só interrompi a história, gente, que eu vi que tem uma mensagem da prof ali que eu tava sem câmera, né? É que eu tô eu tô logada em 2, tá? Deixa eu só. Porque eu tô com problema no meu computador, beleza? Aí eu tô agora abri a câmera do meu celular para aqueles que não estavam me vendo, beleza, gente? Desculpa interromper a história. Mas eu pensei assim, às vezes não tá aparecendo a minha outra câmera do Note, então eu vou ligar essa daqui. Então vamos lá. Então ele caiu do ninho, tá? E ele caiu em cima dessa coisa estranha, que era um caracol, na verdade, mas ele não sabia, tá?
E o caracol disse para ele que ele arrasta a casa onde quer que ele vá. Aí, assim, não entendi muito bem, não. Segui por entre muitas novidades de plantas. Um bichinho esperto e peludo passou correndo e voltou correndo em minha direção. Perdeu-se? Perguntou rapidamente. Caí do ninho, mas uma minhoca de casca redonda disse que a casa vai comigo onde quer que eu vá. Ah, o caracol? E onde você vai? Não sei, eu nunca tinha saído do ninho. Por que você tem tanta pressa? Correndo, nenhum perigo me alcança. E onde vem o perigo? Não sei, vivo em estado de atenção. Não entendi, fiquei atento e tudo o que percebi foi o ronco da minha barriga. Pouco adiante, quase me esbarrei em uma lagarta que se embrulhava com uma veste gosmenta. Pensei ter encontrado perfeita refeição. Espere aí! Não está vendo que estou mudando de roupa? Arriscou imponente. Sim, sim, mas não precisa se embrulhar. Pássaros comem lagartas sem embrulho mesmo. Não, não. Eu vou me recolher nesse casulo e dormir. Estarei em metamorfose. O quê? Metamorfose. Vou me transformando. Na primavera vou acordar com asas. Isso também vai acontecer comigo? De certa forma. Se não por fora, por dentro, certamente. Passei a tarde comendo banquetes espalhados pelo chão, insetos, frutas e grãos. Pensei que no ninho estaria ainda comendo minhocas. Ainda. Abriguei-me à sombra de duas árvores que discutiam. O leão se acha o rei da floresta, mas soberana por aqui sou eu. Não seja tão convencida, espere até eu florescer. Hesitei em interromper, mas precisava perguntar. Senhora soberana, o que é florescer? Florescer quer dizer virar flor e ser fotossíntese. Trucou. Mas se não fossem os pássaros a espalhar sementes, a senhora soberana nem existiria. Não entendo. É para eu espalhar o quê? Antes que eu recebesse explicações, uma nuvem de pássaros espertos atravessou voando. Eram quase da cor das árvores ao redor. Tagarelavam sem parar. Ali, ali, um filhote, debochou um deles. Um filhote, outro gargalhou. Nem sabe voar, zombou um terceiro. Vamos ensinar a ele, vamos? Fiquei assustado. Eu não sabia se poderia voar. Vamos começar por um galho baixinho, insistiram. Vamos contar. 1, 2 e no 3 soltamos todos juntos, explicou um outro. No 3, todos juntos, certo? Confirmei gelado de medo. 1, 2 e pronto, fui escapulido de novo. Vocês não esperaram o 3, reclamei. E você está voando, é de sua natureza, gritou a tagarela maior. Eu não entendi como aquilo aconteceu. Não sei se estava na hora, mas voei. Continuei voando, voei até o céu escurecer, fiquei experimentando a escuridão. De repente, algo se acendeu e apagou, e acendeu, apagou, acendeu de novo. Nervoso, eu perguntei: quem é você que brinca de amanhecer e anoitecer? Vagalume, e você? Qual sua graça? Nenhuma. Não tenho graça nenhuma. Não sei me acender como você. A escuridão me põe medos. E a sua luz interna? Eu também tenho. Como faço para me acender? Não sei. Toda criatura acaba descobrindo. Não entendi de jeito nenhum, mas gostei de ficar de olhos fechados me imaginando aceso. Não havia outros passarinhos para eu me encostar, aquecer, aconchegar. Eu me encolhi em minha casa, que no momento era eu mesmo. Queria mesmo era estar lá na minha árvore, mas não havia rumo em mim para voltar ao ninho. Nem sabia o quanto tinha me afastado. Fui misturando o sono à imaginação. Que gracinha, olha, se transformando em casinha. Acordei com o sol cutucando meus olhos. Já havia movimento por toda parte. Bichos que eu nem sabia que existiam. Voadores, rastejadores, saltitantes, corredores, todos indo cuidar dos afazeres.
Fui cuidar também dos meus. Juntei minha morada, comecei a exercitar o voo, experimentei frutos, flores. Estranhos viraram amigos. Minha casa se iluminou. Alcei voo e do alto reconheci minha árvore. Notei que o ninho estava do mesmo jeito de sempre. Vi meus 6 irmãozinhos de bico aberto, esperando que mamãe levasse comida. Ainda. Mas percebi que eu estava muito diferente. Como assim? Pensei. Será que o tempo só havia passado para mim? Então, pessoal, esta história, ela fala, é uma história assim que a gente, na verdade, se coloca, né, no lugar. A gente pensa em coisas que a gente passou na vida, né? Será que a gente nunca se sentiu sozinho? Será que a gente nunca foi deixado de lado? Eu já. E vocês? Tenho certeza que em algum momento sim, né? Então percebem como essa história, ela traz muito mais do que só uma história, ela traz uma lembrança de vida, né? Eu tenho certeza que se a gente for passar essa história para os nossos alunos, alguns deles também vão se sentir assim, né? Pode, por algum motivo, eles vão se sentir dessa forma. Então, esta história aí, a gente trabalha muita coisa além só do que a história conta. A gente trabalha leitura, a gente trabalha decodificação de palavras em seguida, a gente pode, né, trabalhar dessa forma, mas ela envolve escuta, ela envolve imaginação, ela envolve interação, construção de sentidos e o prazer, tá? Então, ela traz muito mais do que só uma simples história. E aí, por que que eu tenho que trabalhar, então, uma rotina permanente em sala de aula? Né? O que que é uma rotina permanente de sistematização de leitura? Qual é a diferença entre uma rotina permanente e uma atividade de sistematização? Então, eu quero que vocês pensem e que vocês coloquem no chat para mim. Agora é o momento de participar, tá, pessoal? Eu gosto que vocês participem bastante. Então, eu quero que vocês coloquem ali para mim, escrevam no chat o que vocês entendem por rotina permanente, tá? Opinião assim sincera. Aqui não tem certo, não tem errado, não tem problema. Coloquem a opinião de vocês. Fiquem bem tranquilas. Eu vou dar um tempinho para vocês colocar no chat ou abrir o microfone e falar também, né? Aqueles que desejarem. O que vocês entendem por rotina permanente? Coloquem lá, fazendo favor. Vamos lá, pessoal, vamos participar. Eu deixei agora fixada a minha outra imagem para eu fechar a câmera do meu celular, tá bom? Eu só tô usando o áudio do meu celular, mas vou usar a câmera aqui do Note. Então, deixa eu ver o que que os profs estão colocando. Deixa eu ver. A rotina permanente, algo que acontece todo dia e que até os alunos chegam a cobrar algo da rotina quando a professora esquece. E cobram mesmo, né? Vamos combinar. Eles são ótimos em cobrar. Muito bem, é isso aí. Como que é o teu nome, prof? Para mim até anotar aqui já. É Escola Rural Eurides Martins. E a professora, eu tenho que ver depois. Eu preciso que vocês que estão logados, às vezes, com e-mail de escola, que vocês mandem quem são vocês, tá? Para chamar. Deixa eu ver aqui quem mais. A Maria Cristina colocou que a rotina serve para facilitar a memorização e funciona como um norte para os alunos. É isso mesmo, é dentro disso mesmo. A criança tem previsibilidade, né? Ela já sabe o que vai acontecer. Isso é bem importante para o processo da aprendizagem. A Lidiane colocou que é aquela que tem que acontecer diariamente. É isso aí, tem que acontecer todo dia. A Silvia colocou que é uma organização do tempo, das atividades, formação de hábitos, transformar momentos em oportunidades de aprendizagem. Mesmo, Silvia. Eu organizo o meu tempo, minhas atividades, com um intuito de oportunizar a aprendizagem. É isso mesmo. A Márcia complementou dizendo que a rotina permanente é algo que fazemos todos os dias.
Aham, deixa eu ver aqui. A Tayla colocou aqui, rotina permanente é a consistência para alcançar determinado objetivo. Bem, tem que ter essa consistência, né? Eu tenho que ir em busca desse objetivo. A Jane colocou que é algo diário para os estudantes, a Adriane colocou que a rotina é de super importância para que o aluno entenda o andamento da aula como um todo. E isso influi principalmente na leitura. Muito bom. A leitura faz parte da minha rotina diária, precisa, né? A Adriana colocou que são práticas realizadas de forma regular com o objetivo de organizar o cotidiano da turma. Perfeito. Então, também ela vai estar fazendo essa organização do cotidiano, né? A criança vai se sentir em um ambiente que faz sentido, né? Muito bem. Ah, deixa eu ver. Já anotei aqui, Fernanda, que é você. Então, depois na chamada dá problema, né? Então, beleza. Meninas, tudo que vocês falaram está dentro do que é uma rotina permanente, né? Então, a gente vai aprofundar hoje o nosso estudo. Ver que tem mais comentário. A Maria colocou que deve acontecer diariamente, aproveitando cada momento para aprimorar o aprendizado. A Renata colocou que a rotina permanente é aquela que eu realizo de forma habitual e contínua durante as aulas. Perfeito. E a Cláudia disse que. Ah, bom dia, minha linda. Eu também. Eu trabalho com rotina permanente e leitura do alfabeto, calendário, frases para que os alunos leiam, então começo a aula. Isso aí, tá dentro de uma rotina, né? Perfeito. Então, vamos. Não foge nada. Tudo que vocês falaram não vai fugir do que é uma rotina. Então, hoje a gente vai aprimorar ainda mais. A gente vai perceber que essa rotina não significa só fazer a mesma coisa todos os dias, tá? Então, a gente vai ampliar essa visão de rotina. Então, porque rotina é uma sequência de práticas que eu faço, mas ela vai muito além disso, tá? Então, é eu trabalhar uma diversidade de propostas. Existe algo muito importante que nós temos que sempre levar, que é a intenção da aprendizagem na nossa rotina. Então, a nossa rotina precisa ter uma intenção. Eu estou fazendo isso por quê? Para quê? Para quem? Como? Qual que é o meu objetivo com essa atividade? Então, assim, precisa a gente pensar isso na hora de planejar. E aí, eu vou já adiantar uma coisa que é bem importante, porque rotina e planejamento andam aqui, ó, juntinhas. Elas são amiguinhas parceiras. Então, quando eu vou planejar a minha aula da semana, meus 15 dias de aula, enfim, eu já planejo pensando na intenção que eu vou fazer aquela atividade e na diversidade de formas de trabalhar ela, tá? Então tem que sempre pensar dessa forma e a gente vai amadurecer essa ideia no decorrer do nosso encontro hoje. E aí eu vou apresentar para vocês duas formas de rotina e eu vou querer a participação de vocês também ali no chat ou abrindo o microfone e falando. A primeira forma de rotina que eu vou apresentar para vocês é uma rotina aonde nós temos uma leitura ocasional. É uma leitura que acontece assim, de determinada ocasião, lá de vez em quando, que não acontece toda vez. É uma rotina onde eu tenho uma imprevisibilidade, onde eu não sei ao certo o que eu vou fazer, né? Não tenho uma previsibilidade muito boa. É uma rotina imprevisível. Sei lá o que vai dar. Pode ser que hoje eu faça assim, semana que vem eu faça de outro tipo, amanhã ou depois eu faço de outra forma. Então não há uma previsibilidade aí. E nós temos nessa rotina atividade sem continuidade. É uma atividade assim que não tem sentido nenhuma. Eu vou pegar uma aula de língua portuguesa, por exemplo, vou trabalhar uma leitura, tá, daí esquece tudo, vou pegar só alguma coisa daquela leitura para trabalhar, depois eu já vou buscar outra coisa que não tem nada a ver, e já vou fazer lá uma coisa que nem sentido faz com aquele texto que eu trouxe para os meus alunos, e eu nunca mais vou retomar aquele texto. Ou vou pegar, vou trabalhar o cair do ninho, depois vou fazer uma produção de texto sobre uma vaca. Nada a ver, né? Então, não faz sentido nem para nós, eu não consigo pensar dessa forma, e eu creio que para a criança, muito menos, vai fazer sentido nenhum, né? Então, a gente vai pensar nessa primeira rotina, e vocês já podem ir escrevendo que eu logo vou ler. Eu quero que vocês descrevam para mim o que vocês pensam sobre essa rotina. Qual é a intenção dessa rotina? Tem intenção? O que a criança está aprendendo dentro dessa rotina? Eu estou aqui na tela. Ele está aprendendo o quê com essa rotina?
O que o professor consegue observar dentro dessa rotina do aluno? Ele consegue ver se o aluno está avançando, se o aluno está com dificuldade? O que o professor consegue realmente perceber desse meu aluno, tá? Então, quero que vocês descrevam a opinião de vocês sobre essa rotina, ou que vocês coloquem da seguinte forma aí no chat para mim, eu abro o microfone. Se vocês chegassem nessa escola e fossem assumir essa turma, uma turma que está com essa rotina, que a professora que estava antes trabalhava dessa forma, sem rotina, na verdade, né? Uma rotina sem rotina. Uma rotina imprevisível, uma com leitura ocasional, uma com atividade sem continuidade. Se vocês fossem trabalhar essa rotina a partir de uma sala que. Como. Já deixa. Ah, já tenho acesso ali, já vou ver. Como que vocês iam fazer a partir desse momento? Vocês iam mudar alguma coisa? O que vocês mudariam? O que vocês modificariam? O que vocês fariam com essa sala? Por favor, vamos participar. Coloquem no chat, vou dar uns minutinhos. Porque eu já vou lendo o que já tem aqui. Vamos lá, gente. O que vocês fariam se vocês pegassem uma turma que estava trabalhando dentro dessa rotina? Vocês mudariam? Vocês deixariam a mesma rotina? O que vocês fariam, profs? Deixa eu ver, a Aline já colocou que a rotina é extremamente importante para dar previsibilidade para os alunos, o que ajuda a diminuir a ansiedade, ajuda na autonomia, porque os alunos saberão o que estará por vir. Exatamente. Uma rotina permanente é essa. As alunas já têm essa previsibilidade. É isso mesmo, Aline. Aí, acho que a Fernanda, né? Isso. Ela colocou que essa rotina que a gente tem no slide, é uma rotina que, na verdade, confunde os alunos e até mesmo nós, exatamente, deixando uma insegurança no ar, pois não há continuidade e, consequentemente, não faz sentido para os alunos. Gente, se não faz sentido, quem que vai saber, né? Se não faz sentido nem. É uma rotina sem continuidade, é uma rotina que, tipo, nossa, não faz sentido. Então, a gente tem que. Mas alguém tem uma opinião sobre essa rotina? O que vocês fariam se chegassem numa sala que sempre trabalhou dessa forma? Eu mudaria. Se eu chegasse numa sala assim, eu agiria diferente. A gente sempre trabalhou aqui no Formadores um elemento disparador, né? Por exemplo, eu pegaria a história Cair no Ninho e eu contaria essas histórias para as crianças. Eu trabalharia oralidade, eu trabalharia questões de interpretação, de compreensão do texto, bolaria umas atividades lá de interpretação para eles estarem no segundo ano isso, né? Para eles estarem explorando e demarcando. Trabalharia escrita, trabalharia mais leitura, eu trabalharia, quem sabe, puxaria alguma coisa para matemática, tem como, né? Então, aí você exploraria. Ó, por exemplo, ali no começo do convite, no começo da história, aparece um convite. Né? Vamos analisar esse convite aqui. Tá faltando alguma coisa? O que um convite tem que ter? Lá tá faltando dia, né? Dia, horário e tal. Então, explorar, fazer a criança perceber. Então, um dia eu trabalho a leitura, outro dia eu puxo uma escrita a partir dessa atividade. Em outro dia eu posso trabalhar o gênero textual convite. Posso fazer as crianças escrever um convite. Independente da forma que você vai fazer, mas você dá uma continuidade. Isso é uma rotina. Você explora aquele texto, né? É o que a gente tem aqui nessa rotina 2. Deixa eu ver o que as meninas estão comentando aqui. A Silvia colocou que primeiro eu teria que montar uma rotina, uma organização dessa forma citada, os alunos não teriam concentração. Exatamente. Como que vão aprender com essa rotina 1 aqui? Nem eles sabem o que eles vão fazer, nem a professora. Não, é uma rotina imprevisível? A Tayla colocou que seria necessário iniciar uma rotina e mostrar para eles, no visual e no oral, os próximos passos, assim ele compreender melhor. Muito bem, isso aí. A Adriane Silva colocou que, primeiramente, eu iria ver se ela está funcionando ou não. Depois, eu adaptaria a rotina de uma maneira que os alunos realmente se adaptassem de uma forma melhor para a aprendizagem, aprimorando a leitura. Isso aí. Então, a gente iria adaptar conforme, né, o que a gente vê que a turma está.
Então, primeira, né, se chegou numa turma dessa, fazer uma sondagem de como que as crianças estão, né? E aí, eu digo assim que o professor, ele tem muito assim, é próprio seu, né? Uma forma de organizar o seu trabalho, certo? Então, tipo, a gente tem, é próprio meu, assim, eu tenho muito disso. E eu tenho muito de pegar uma história, pegar um jogo e trabalhar isso em matemática, puxar para português alguma coisa, ou eu faço muito mais ao contrário, né? Trabalho em português uma história e daí eu já desenvolvo os problemas matemáticos a partir dessa história. Então eu faço muito disso. Então é próprio meu, né? E assim é legal que a gente perceba que todo mundo pode fazer isso, né? Claro, cada professor tem sua organização, mas que a gente às vezes tá numa rotina e a gente percebe que a gente pode melhorar, né? Por exemplo, esta rotina um que eu apresentei para vocês é uma rotina imprevisível. Nem você sabe o que você vai fazer, nem os alunos, muito menos, né? Então, não há uma autonomia das crianças também, não há uma organização, não há um planejamento organizado, na verdade, né? E as atividades das crianças são simplesmente assim, soltas, não fazem sentido. E aquelas crianças que têm dificuldade? Como que fica essas crianças, gente, que têm dificuldade já com uma rotina bem organizada? Imagina uma rotina dessa que não faz sentido nenhum uma atividade para outra. Então, a aprendizagem da criança vai ficar muito mais difícil. Isso, aí, isso que a Maggie colocou realmente, ó, cada professor tem sua própria rotina e também cada rotina funciona de acordo com cada turma, exatamente. Né? Aqui a gente traz a ideia de a gente trabalhar uma rotina permanente, como essa que a gente tem aqui, a rotina 2. Uma rotina onde a gente tem a leitura diária, onde a gente tem ali, vou trabalhar de diferentes formas a escrita, a produção textual, a análise linguística. A minha rotina é uma rotina previsível. Ali a palavra previsível está errada, mas é uma rotina previsível, tá? Então, porque meu aluno ele já vai, com o tempo, perceber que a professora vai trabalhar essa história, a professora vai fazer nós escrever, a professora vai fazer nós pensar sobre a história, a professora, será que a professora vai trazer algum probleminha para nós? Então, com o tempo, as crianças vão perceber. E essa rotina a gente vai estruturando, né, com os alunos. E tem rotina que dá certo com uma turma que a outra não dá. Mas é importante a gente perceber que a gente precisa dessa rotina permanente e que a rotina permanente é uma rotina que tem intenção. Porque eu vou organizar minha aula, eu vou organizar o que eu vou fazer, pensando o que eu vou fazer meu aluno desenvolver. O que eu quero com essa atividade que eu estou planejando ao longo da semana. Né? E que a gente perceba que uma atividade, uma história como Cair do Ninho, eu posso trabalhar de diferentes formas em sala de aula durante a semana, explorando diferentes campos, explorando a leitura de diferentes formas, explorando a escrita de diferentes formas, explorando a oralidade de diferentes formas. É isso que a gente precisa, assim, desenvolver na nossa rotina. E vai mudar, de uma turma para outra vai mudar. Mas que a gente perceba que a gente precisa fazer isso, porque assim eu consigo um desenvolvimento melhor da aprendizagem dos meus alunos. Assim eu consigo, o último quadrinho ali também, um professor presente. Um professor presente consegue perceber muito mais a fragilidade das crianças. O professor presente é aquele professor que está acompanhando, que realmente faz um planejamento pensando em desenvolver isso, aquilo com o aluno. Né? Aquele professor que está pensando realmente na criança, que a gente seja sempre assim, né? Que a gente consiga ser esse professor presente, esse professor que acompanha, que se organiza para conseguir que a criança aprenda, para conseguir aquele tal objetivo, aquela habilidade no aluno. E aquela criança, a criança, principalmente as que têm mais dificuldade, elas precisam de um leque de possibilidades de leitura, por exemplo, né? Não basta eu só ir lá na sala de aula e eu começar cada dia uma atividade diferente e a criança se perde. Então, eu preciso, assim, ou cada dia eu vou trabalhar a leitura, só eu leio. Não, eu tenho que variar, né? Então, a organização do meu trabalho, dentro de uma rotina permanente, ela vai estar garantindo a continuidade da aprendizagem e progressão da criança. Ela vai qualificar o meu tempo. Assim eu vou trabalhar realmente aquilo que eu preciso de uma forma mais organizada, de uma forma mais significativa,
uma forma intencional, porque eu sei, eu tenho intenção, eu estou fazendo essa atividade com tal intenção, né? Então, eu vou organizar a minha rotina, os meus horários, para trabalhar a leitura, para trabalhar a escrita, para trabalhar a oralidade, para trabalhar a interpretação do texto da criança, para trabalhar tudo que eu tenho que trabalhar de uma forma planejada, de uma forma intencional, tá? E aí eu pergunto para vocês, qual dessas turmas a alfabetização tende a se consolidar com maior segurança? Por que vocês acham? Quero que vocês coloquem qual será. Coloquem lá, um ou dois. Quem quiser explica por quê. Qual dessas turmas, da rotina 1 ou da rotina 2, que a alfabetização tende a se consolidar com maior segurança? Vamos lá, pessoal? Podem colocar no chat. Ah, ai, meu Deus do céu, deixa eu ver. A Claudete colocou que a minha rotina mesmo só eu entendo, porque como trabalho com reforço escolar, minhas aulas já são diferenciadas para isso. É isso aí, Cláudia. Então a Cláudia ela vive a rotina, né, Claudete? Ela vive uma rotina. Então a Silvia colocou que a rotina 2, a Fernanda também, a Aline também, a Adriana também, a rotina 2. Com certeza, diz a Aline, a rotina 2. Eu também acho que com certeza a rotina 2. A Tayla colocou que a rotina 2 vai contribuir muito para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, pois ela é previsível, ela é intencional. Isso, a criança já mais ou menos vai saber o que você vai fazer. Você vai ter alguma coisa nesse sentido. E com o tempo, a criança vai se organizando. E isso vai desenvolvendo a autonomia da criança também, né? Então, ela vai se mais ou menos sabendo. A Márcia colocou que a rotina 2 para todos os fatos. Realmente. A Cláudia também colocou rotina 2. A Maria José colocou rotina 2. Então, perfeito, né? A gente tá trilhando o mesmo caminho. Porque, sim, gente, é mais significativo. Tem intencionalidade. A criança vai ter mais facilidade. As crianças já têm dificuldade para aprender, né? Se eu trabalhar dentro de uma rotina sem previsibilidade, sem intencionalidade, piorou de vez. Aí que a criança vai ter dificuldade para aprender, né? E aí eu quero que vocês pensem, então, na rotina de vocês agora em 2026, tá? Como que tá essa rotina em sala de aula de vocês? Eu quero propor uma reflexão, tá? Que vocês reflitam aí sobre a rotina de vocês. E que vocês não pensem em uma rotina ideal, de uma rotina assim que tem que ser assim, que tá idealizando assim. Eu tô fazendo tudo certo. Eu quero que vocês pensem no que realmente está acontecendo na rotina de vocês. Então, assim, não vamos ter vergonha para falar. Vamos expressar nossa opinião. Tem alguma coisa que eu posso melhorar na minha rotina? Eu queria que vocês colocassem no chat, assim, sejam verdadeiras. Não tem resposta errada aqui no nosso grupo de estudos, tá? Não tem questionamento sobre a opinião de vocês também. Eu quero que vocês coloquem, assim, realmente, quais aspectos da rotina que vocês fazem hoje em sala de aula vocês acham que vocês podem ajustar, que dá para dar uma melhorada, para favorecer a aprendizagem dos alunos. Dá para melhorar ainda mais. Eu vou começar a pensar a minha rotina. Podem colocar aí no chat, ou abre o microfone para falar. Eu vou pensar assim em mim, tá? Eu acho assim que a minha rotina hoje, eu sei que eu ainda posso melhorar um pouquinho mais na questão de tempo para leitura em sala. Por quê? A gente sabe que tem famílias e famílias, né, gente? E a gente sabe que tem família que não consegue. Eu trabalho numa escola de campo, então tem muita família que não consegue, tem família com vulnerabilidade, que não consegue estar acompanhando, assim, a criança. E eu, depois de tudo isso que a gente está conversando, que eu venho vendo nos diálogos aí com os professores, eu sei que eu ainda posso fazer uns ajustes na minha rotina para explorar um pouco mais uma leitura individualizada com os meus alunos. Eu com os meus alunos. Eu tenho que explorar mais isso, sabe? Tipo, eu para um, sabe? Prof para um. Vamos lá, vamos ler com a prof. Então, assim, eu sei que na minha rotina eu tenho que organizar um pouco mais isso. Então, assim, a gente não é perfeito. A gente sempre vai olhar para nossa rotina e pensar assim, o que está faltando? O que eu posso ajustar para melhorar a aprendizagem dos meus alunos, principalmente aqueles com mais fragilidade. Ninguém ainda se
quis ser a primeira a colocar aí no chat? Tá louco? Tô muito quieta essa turma. Vocês estão muito com vergonha. Tá batendo a fome, né? Já quase 11 horas. Vamos lá, gente. O que será que dá para mudar alguma coisa na rotina de vocês? Será que dá para ajustar alguma coisa? O que vocês acham? Será que eu consigo? Será que eu preciso contextualizar um pouco mais? Será que eu posso usar, por exemplo, um pouco mais um elemento disparador, trabalhar mais a partir dele? Olha lá, a Márcia colocou que ela trabalha com educação infantil e antes de iniciar ela teve que colocar na rotina ida ao banheiro e encher as garrafinhas de água, pois era sempre interrompida. Essa é uma questão, né, de percebeu que precisava fazer isso. É uma questão mais funcional, né? Tipo, eu tenho que. Então, já percebeu, eu tenho que fazer isso. Mas e aí lá na sala de aula? A questão da rotina pedagógica. Tem alguma coisa que a gente pode? Então, assim, a gente sempre vai incentivar, né, a gente trabalhar com, digamos, o elemento disparador, né? Eu desenvolver um trabalho. Por exemplo, eu contei uma história para criança e aí eu vou trabalhar a partir daquela história. Seja educação infantil, como que a Márcia colocou, ou seja lá segundo ano, primeiro ano, eu posso explorar essa história. Não, eu posso trabalhar a estrutura do gênero, eu posso trabalhar atividades de separação silábica, de escrita de palavras que estão lá no texto. Eu posso fazer isso. Nada me impede, eu posso e devo. Então, a ideia é a gente trabalhar a partir, a gente, como posso dizer, explorar aquilo que a gente está trabalhando, explorar aquela leitura, sabe? Explorar aquele jogo. A Adriana Carla colocou que concordo com a professora a questão do tempo para leitura em sala de aula. A Adriana tem a mesma opinião que eu. O tempo a mais de leitura, porque a gente não sabe, né? De o quanto que eles leem em casa. E eu tô percebendo que eu tenho alguns alunos que não fazem leitura em casa. Então, eu tô percebendo que eu tenho que aumentar, ampliar o tempo para eles lerem em sala de aula. Adriana, você quer falar? Fica à vontade. Então, professora, aqui nós temos a rotina assim deles irem toda terça-feira, eles pegam um livro na biblioteca e na próxima semana eles devolvem o livro e comentam lá, né? No todo, todos eles explicam sobre o livro que eles leram. Só que a gente vê que tem famílias e famílias, como a professora falou, né? Então, eu acho que eu ampliar esse tempo da leitura com eles, né? Esse momento de leitura em sala de aula, né? É um momento que pode fazer uma fichinha de leitura, né? E eles se tomarem, porque você vê que tem alguns alunos que deixam de ler, eles não leem durante a semana, né? Não, realmente. Final de semana piorou ainda mais, né? Porque daí ele sai, daí, nossa, não deu tempo, professora. Eu falo assim, como que não deu tempo de você ler? Eu fico louca. Você ficou 3, 4 dias, às vezes, quando tem feriado, e não dá tempo de ler. Aí a gente, né, fica bem doido com o professor, mas é isso. Então, ó, é uma coisa que a gente vai percebendo, né? Que a gente pode fazer umas adequações. Aí a Fernanda, ela colocou assim pra gente. E eu sempre escrevo a rotina no quadro para que os alunos acompanhem visualmente. Eu refleti a falta dessa leitura durante a rotina e vai acrescentar algumas semanas a leitura no início da aula, principalmente pela dificuldade dos alunos, é uma turma de terceiro. Assim, agora eles levam para casa um textinho para ler em casa, na escola, nesse momento, realizam a leitura para a turma. Eu também sempre faço, sabe? A gente com o segundo ano, a gente explora muito a fluência, né? Então, eu sempre trabalho um textinho. E eu estava trabalhando um textinho, eu dava toda semana um textinho para eles e falava assim para eles. Eu montava, né, gente? Que hoje a gente tem ferramenta, o chat GPT é uma benção, né? Aí eu montava no chat GPT textinhos influentes. Uns mais curtos para uma aluninha que eu tenho que tem mais dificuldade. E aí eu fazia os maiores para os outros alunos que já estão fluentes iniciando. E aí eu dava esse textinho e falava para eles que eles, durante a semana, eles iam em casa, que eles adoram levar alguns, né, ficha de leitura. E aí eu digo, a professora toma a leitura. Então, eu tenho um momento sempre, toda semana, eu faço a leitura individualizada de todos eles, né? Então, mas eu vou ter que fazer, eu percebo que eu tenho que fazer algumas alterações. Então, não é errado a gente falar, eu tenho coisa para arrumar ainda, eu tenho que organizar melhor. Porque, como diz a Adriana ali, a gente tem que dar mais tempo, porque em casa eles não estão lendo. Então, eu comecei vendo isso, eu comecei a dar tempo em sala para eles lerem. Então, não todo dia eu faço isso,
mas eu dou tempo em sala para eles trabalhar a leitura. E tem aqueles lá, eu já li, professora, e a outra tá lá na metade. Você vai lendo mais, vai fazendo tal outra atividade. Tipo, ali uns 10 minutinhos para leitura. Então, a gente vai organizando conforme a necessidade que a gente vê que vai se apresentando pela turma, né? Então, a gente vai organizando a nossa rotina. E cada turma é cada turma. Aí a Tayla colocou que acho sempre que podemos melhorar. Eu também acho, Tayla. Depois de um tempo, é interessante sempre ir acrescentando e mudando, né? Tem proposta que a gente faz que às vezes não fica bom. A gente tem que dar uma adaptada, né? A Márcia colocou que pedagógica tive que trabalhar a contação de história, pois não conseguiam recontar. Os pais não leem em casa, leem pouco. Nossa, Márcia, é uma coisa, né? Bem difícil. E às vezes, é você que trabalha com educação infantil, né, Márcia? Não me lembro agora, acho que é. Eu sei que a professora falou lá de educação infantil, então eu tenho, o meu piazinho tá com 4 anos. Ele tem muita dificuldade na fala e no recontar. Que mãe, professora, que não tem um monte de livrinho, né? Todo mês chega livrinho novo para ele. E assim, eu sempre leio, e ele quer, às vezes, ele pergunta para mim onde é que tá tal livro, e ele vai atrás do livro, e aí eu leio com ele, e peço para ele contar para mim. Ele tem uma dificuldade imensa em contar para mim. Ele tem uma dificuldade ali mínima na comunicação e na expressão. Então, a gente está trabalhando isso, mas tem casos que é mais difícil também, né? Imagina, né, se a gente dá esse tempo na escola, vem só contribuir ainda mais, né? A Silvia colocou que tem uma rotina todos os dias, leitura, roda de conversa, calendário, enfim, mas também preciso melhorar com mais tempo na leitura individual. Toda sexta-feira tem 1 hora de leitura na escola toda. A escola para ler. O projeto é Lê aí Guarapuava. Olha que legal! Eu já escutei falar desse projeto, Lê aí Guarapuava. Então, toda sexta, 1 hora de leitura na escola. Todo mundo, tipo, todas as turmas. Bem legal, né? Aí é uma forma de estimular, tá? Tipo, no calendário escolar já, né? Bem bacana, uma ideia aí pra gente roubar. Eu digo assim, ó, aqui nas nossas meets é muito legal roubar ideia, tá? Aqui a gente pode. Uma pegar a ideia da outra, colocar em prática, né? Isso é bem legal. A Aline colocou que trabalha na educação infantil e estou querendo colocar a leitura na rotina como dia fixo, porém, devido à correria do dia, tem semana que não consigo. Apenas dou leitura após conseguir todas as atividades programadas para o dia. Pois é, mas às vezes a correria interfere. Mas quem sabe colocar a leitura como fosse uma atividade programada também. Sabe? Eu sei que é tanta coisa, né, Aline, mas aí para nós amadurecer, né? Pensando assim de a leitura ser algo, tipo, toda segunda a aula é de leitura. E de explorar aquela leiturinha desde a educação infantil. Eu sei que não é fácil, né? A gente acaba esbarrando com tanta coisa que a gente precisa fazer, né? A gente tem que fazer, é obrigatório a gente fazer e acaba que o tempo voa, né? Mas é isso, ó, ele já percebeu esse ponto aí também. A Claudete colocou que eu também trabalho com leitura em todas as minhas aulas e um livrinho no final da aula, leitura compartilhada. Ah, você trabalha uma leitura de uma forma diferente no final da aula. Joia também, que estimulando a leitura, né? Então, existem várias possibilidades. Então, o importante é que a gente propicie, né, para a criança esse momento de leitura de diferentes formas. E que a gente pense na nossa prática também. E o que é que a gente pode melhorar? O que a gente pode adequar ali? E eu quero que vocês guardem essa frase, gente. Uma rotina permanente não é repetir atividade, é repetir oportunidade de aprendizagem, tá? Rotina permanente é repetir oportunidade, não é repetir aprendizagem. Atividade não é fazer todo dia a mesma coisa. Não é chegar toda segunda e toda segunda eu fazer a mesma coisa de leitura. Não é toda terça eu fazer a mesma coisa de leitura. Tem isso também. Então, é a gente ir ampliando esse nosso repertório de oportunidade de aprendizagem para a criança. Né? Tipo, eu trabalhar uma leitura de um jeito, depois do outro, eu ler para a criança, eu pedi para a criança repetir minha leitura, ali as meninas trouxeram às 8 horas a leitura em eco, né, que eu leio, a criança vai lendo, eu fazer a criança ler em dupla, eu fazer leitura organizada, eu mudar o lugar de leitura, eu mudar o tipo da leitura, né, eu fazer
variar o meu tipo de leitura. Um começa, outro continua, leitura por fila, em voz alta, enfim. Eu oportunizar diferentes formas para a criança aprender, para eu trabalhar aquilo que eu preciso, né? Eu posso trabalhar a leitura todos os dias sem repetir a mesma atividade. Posso variar o texto, a forma, o agrupamento, a estratégia, enfim. Isso que é importante, porque rotina permanente não é repetir atividade, tá? É repetir oportunidades para a criança aprender. Então, o que permanece é a oportunidade de ler, tá? E aí a gente tem 3 elementos que são bem importantes, que a gente tem ali no slide. Tempo, a intencionalidade e a previsibilidade. É repetir oportunidade, então. E aí eu organizo. A minha rotina, ela vai ter um tempo organizado, ela vai ter intencionalidade e ela vai ter previsibilidade. Então, o tempo vai ser melhor utilizado. Eu vou trabalhar aquilo que realmente é essencial. E aquele meu trabalho, aquela atividade que eu propus, vai ter uma intencionalidade. Então, assim, eu vou usar melhor o meu tempo, porque é tão corrido que nunca faço tempo de fazer, né? Tudo que eu planejo, às vezes. Mas eu vou ter uma intencionalidade naquele tempo que eu estou usando. Eu não vou simplesmente socar atividade na criança para passar o tempo. Então, o nosso tempo é muito curto. Vamos utilizar o tempo, fazer uma proposta que tenha qualidade, não é quantidade, tá? Então, e variar essas oportunidades de atividades para que eu tenha essa qualidade. Então, eu fazer um planejamento, uma rotina, em que eu tenha intencionalidade, assim eu vou usar melhor o meu tempo. E o meu aluno, com o tempo, vai ter previsibilidade daquilo que eu vou fazer. Então, eu também vou organizar, eu tenho uma previsibilidade, eu vou organizar as minhas aulas, já pensando que eu tenho um intuito para ela, que eu quero atingir tal ponto com ela, tá? Essa organização, então, ela vai favorecer para que o meu contexto escolar, o meu aluno, tenha mais facilidade para aprender. Ali, no slide, né, a gente pode ainda usar a leitura feita pela professora, que acontece todos os dias, então ela é uma leitura que eu tenho previsibilidade, o meu aluno vai acostumar, todo dia nós vamos ler. Olha lá o projeto de Guarapuava, toda sexta-feira, por 1 hora, a gente vai ler. Então, tem um objetivo. Então, a Claudete que colocou que todo final de aula ela trabalha um livrinho, né? Ela trabalha a leitura ali de pelo menos algumas frases. Então, a criança já vai ter essa previsibilidade com o tempo de que aquilo vai acontecer. Mas o que é importante é que eu não leia sempre a mesma coisa, tá? Eu vou variar esses gêneros que eu apresento para essa leitura previsível. Eu vou variar a forma com que eu oportunizo aquilo para a criança, tá? Então, isso é bem importante. Tá. Então, assim, essa rotina também vai oportunizar para o meu aluno uma segurança. Porque o meu aluno ele já vai para a aula mais ou menos sabendo. Ele vai chegar lá e vai saber, todo final de aula da professora Claudete tem leitura. Então, ele já vai se organizar, ele já tem essa segurança, a prof. Qual vai fazer nas letras. Ele já vai se organizar, porque toda sexta-feira nós vamos ter leitura. E nós vamos trabalhar o que nós precisamos também, né, gente? Que é a leitura. Mas não pode ser de ler toda vez a mesma coisa, tem que variar, né? Trazer gêneros diferentes, trazer textos diferentes, histórias diferentes, tá? Então, quando a minha criança, ela conhece a estrutura daquele meu dia, daquela minha semana, eles conseguem antecipar o que vai acontecer e vão compreender melhor as expectativas de aprendizagem também. Então, eles vão concentrar mais essa energia deles, aquilo que eles já sabem que eles vão fazer. Eles não vão ficar pensando, o que será que a professora vai fazer? O que será que a professora vai fazer? E agora, o que nós vamos fazer? Então, ele já vai mais ou menos saber. Então, ele vai focar naquilo que ele já sabe que vai acontecer. E as crianças são agitadas, né? Então, a gente ter essa previsibilidade é bom, é ótimo. E aí, como que eu organizo, então, a minha rotina de atividades permanentes, e atividades com sistematização? Como que eu faço isso? Não tem receita mágica, tá? Se tivesse, estava todo mundo alfabetizado, sem 1%, né? Não ia estar todo mundo fluente. Então, não tem receita mágica. O que tem, o que existe, é eu, enquanto prof, saber que eu preciso ampliar as oportunidades de leitura, os elementos com que eu vou fazer isso. Então, assim, não só leitura, tudo, né? Na matemática também.
oportunizar diferentes formas para a criança trabalhar o sistema monetário, diferentes formas para a criança trabalhar o calendário. Então, isso que a gente precisa lembrar, diferentes produções de texto, diferentes tentativas de escrita sobre diferentes coisas, não sempre a mesma coisa. Não sempre lista. Eu só estou usando de exemplo, tá? Não estou dizendo que é errado fazer lista. Não é. É um gênero também. Mas a gente explorar mais essa diversidade, tá? Então, a gente vai olhar um pouquinho mais agora para as atividades permanentes. Então, exemplos que vocês já deram também. Acolhida, chamada, roda de conversa, jogos, roda de leitura e de conversa, correção das tarefas. Tudo isso é atividade permanente. Os meus alunos já sabem, final de semana eles levam tarefa. Segunda-feira, a professora vai fazer a correção das tarefas. Mas tem semana que eu faço a correção da tarefa dupla, um corrige do outro. Tem semana que a gente faz a tarefa eu mesma corrijo. Tem semana que eu deixo um ou dois deles corrigir. Então, assim, depende. Eu ir variando, sabe? Variando essas oportunidades. Então, exemplos, tá, gente? Variando a roda de leitura, a conversa, coisas diferentes, variando os jogos de alfabetização, variando, né, toda essa forma com que eu acolho as crianças. Né? A professora vai acolher as crianças todo dia. Ah, é sempre a mesma musiquinha? Tá, tudo bem. Mas dá para eu colocar, de vez, né? Eu trabalho por um mês um tipo de acolhida. Posso, no outro, começar a introduzir outro tipo de acolhida. Precisa ser sempre o mesmo, tá? A gente pode ir, assim, adaptando. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês também. Será que esses momentos estão sendo aproveitados pedagogicamente? Por exemplo, eu estou fazendo uma acolhida e eu consigo aproveitar essa acolhida pedagogicamente? Será que eu estou fazendo a chamada e eu estou aproveitando esse momento de chamada pedagogicamente? Será que a minha roda de conversa é sobre qualquer coisa? Eu estou conseguindo aproveitar essa minha roda de conversa? Estou conversando sobre o que com as crianças? Tem algum intuito pedagógico? Será que esse jogo de alfabetização... vou dar um jogo lá. Joguem isso. Será que tem uma intenção ou não tem? Será que a minha leitura, a minha conversa, como é que está sendo? Então, assim, está tendo uma intenção pedagógica em tudo isso? A chamada pode ser muito mais do que só verificar quem veio. Eu paro a minha aula para fazer uma chamada, fulano e tal, fulano e tal, fulano e tal. Será que se eu só paro minha aula para fazer essa chamada, eu posso fazer minha chamada só eu sozinha, não preciso chamar as crianças. Né? A não ser que eu aproveite a minha chamada para trabalhar a oralidade, para fazer uma brincadeira na hora da chamada. Por exemplo, vamos lá, vamos fazer chamada. Você tem que falar palavras que começam com um A, por exemplo. Então, vamos lá, fulaninho de tal, ele vai falar uma palavra, em vez de falar presente. Então, umas ideias para aproveitar pedagogicamente, se eu paro para fazer chamada, eu que aproveito de uma forma mais significativa. Ou lá, lembram da história de ontem? Toda vez que eu falar o nome de vocês, você tem que falar uma palavra que tem na história, por exemplo. Um exemplo, tá, gente? A roda de conversa. Será que eu converso sobre qualquer coisa? Então, vamos dar um tudo sobre a roda de conversa. Vamos trabalhar bem a oralidade da criança, o vocabulário. Vamos explicar para a criança que a professora vai, por exemplo, no segundo ano. Vamos trabalhar nossa oralidade, mas nós vamos melhorar esse repertório da fala de vocês. Então, nós vamos falar, a professora vai sim corrigir e vamos adequar a fala de vocês. Vocês falar bonito, né? Conversa com as crianças. As crianças são espertas, elas entendem. E a professora está ali não só para trabalhar escrita e leitura, a professora está ali para ensinar eles a falar direito também. Né? Então, a gente vai conversar com as crianças e vamos aproveitar esse momento de roda de conversa para ensinar eles a falar direito, né? Para ter esse vocabulário, essa argumentação. A leitura, eu vou fazer uma leitura só por ler? Não, vamos desenvolver fluência nas crianças. Vamos fazer diferentes tipos de leitura. Vamos trabalhar a compreensão, a interpretação. Vamos aumentar o repertório. Vamos fazer pesquisa com as crianças sobre aquelas palavras lá, possivelmente desconhecidas, para que passe a ser palavra conhecida, quem sabe utilizada por eles, né? Então, vamos trabalhar, assim, com uma intencionalidade pedagógica, né? A questão, quando a gente fala atividade permanente, não é socar atividade, desculpa a palavra, mas enfiar um monte de atividade lá para as crianças, sem sentido nenhum, só para matar tempo.
mas é qualificar pedagogicamente aquilo que a gente já faz. Vamos fazer as nossas atividades com o que de qualidade, tá? Vamos fazer atividade com o que de qualidade. Vamos tentar usar melhor o nosso tempo. E tudo isso requer uma rotina, uma organização no meu planejamento, né? Então, vamos fazer com qualidade, pensando em qual intenção para eu fazer essa atividade. Aí, deixa eu fazer a leitura aqui do que as meninas colocaram. A Adriane colocou. Ah, tranquilo, Adriane. Beleza, obrigada por avisar. Olha lá, na chamada, a Silvia falou que cada criança pode falar um brinquedo preferido na chamada. É, tipo, educação infantil, principalmente. Né? Vamos estimular a fala dessas crianças desde a educação infantil. As profs da educação infantil, quer dizer, que tem. Vamos estimular essa criança, vamos cantar, fazer eles falar, né? Opinar sobre alguma coisa que esteja trabalhando, desde quando são bem pequenos, né? A gente sabe quanto que a gente tem essas cobranças. Então, vamos estimular essa criançada. A educação infantil, eu digo que é uma. A gente foca tanto, às vezes, no segundo ano, primeiro ano, alfabetização, mas a alfabetização começa na educação infantil. Eu acho, assim, que a gente tem que valorizar muito a educação infantil, porque é lá que começa, né, gente? Às vezes a gente só vai, por exemplo, uma criança só vai para uma avaliação lá no primeiro e no segundo ano, mas não, é a base, isso mesmo, Márcia. Ela tem que preparar bem lá. Se a criança for bem preparadinha lá, ela vai ter dificuldade? Pode ser que sim. Mas com certeza serão menos dificuldades do que aquela criança que só ficou assim, brincando sem sentido na educação infantil. Né? Então a gente precisa ter essa rotina em todas as etapas, né? O início é tudo, né, Thalia? Não adianta. O início é tudo mesmo. É a base ali, né? Então, aqui a gente tem algumas habilidades que a gente desenvolve quando a gente trabalha essas atividades, como o exemplo que eu dei para vocês. É o exemplo ali do acolhimento, da chamada, fazer com uma intenção pedagógica, tudo isso. Porque são só algumas. E percebam que uma mesma atividade, eu posso modificá-la de diferentes formas. Né? E eu vou trabalhar diferentes habilidades com uma mesma atividade também. Então, quando eu vou trabalhar lá uma leitura de um texto, eu vou trabalhar diferentes habilidades com as crianças. Uma contação de história, como Cair do Ninho. Então, é isso que eu quero que vocês percebam também. Que a gente pode planejar uma atividade e que essa atividade vai estar dentro de várias habilidades. Eu vou trabalhar várias habilidades, às vezes de campos diferentes com essa mesma atividade. Né? Isso que é o legal, é se a gente fazer esse misto, né? Isso é bem bacana. Então, mas é super importante que a rotina não seja uma sequência de atividades sem sentido, tá? E isso não vai, a criança não vai ter aquele que de qualidade com um monte de atividades sem sentido, tá? Deixa eu ver que as meninas estão colocando, a Aline colocou aqui na roda de conversa, sempre puxa um assunto que irá ser abordado nas atividades. Ótimo, Aline, já vai começando ali, né? E deixe cada criança falar suas experiências, o reforço, esperar, às vezes, respeitar a opinião do amigo. Muito bem, ótima ideia, Aline. Aí já vai ali puxando, vendo que a criança já sabe sobre aquele assunto que você vai falar na semana. Muito legal. E aí a gente entra para as atividades, né, de sistematização que eu faço nessa rotina permanente, né? Nós precisamos pensar mais nessas atividades, porque aqui o trabalho com o texto ele ganha mais força, né? Ao trabalhar um texto, eu não vou trabalhar ele só a leitura dele, eu vou muito além. Eu vou explorar essa leitura, eu vou trabalhar a escuta, né? Que a criança tem que aprender a ouvir, eu vou trabalhar a oralidade da criança, eu vou explorar esse texto trabalhando análise linguística, escrita, produção de texto. A gente explore, peguem um texto e, olha, eu digo assim, debulhem ele, façam muita coisa em cima desse texto, né? O mesmo texto pode ser uma grande oportunidade de aprendizagem para as crianças, de diferentes formas. Eu posso criar uma sequência didática bem estruturada e trabalhar em cima desse texto caído numa semana inteira e explorar diferentes habilidades nas crianças. Os meus alunos vieram extremamente agitados depois das férias e vieram com a mania do bafo. Ai, meu Deus. Eu vi uma ideia na internet. O que eu fiz? O bafo da leitura. Ótimo, Silvia, é isso mesmo, o bafo da leitura. Eu até imagino que eles tenham amado, né? Ai, meu Deus. Não, é isso aí, a gente tem que explorar, né, o máximo que a gente conseguir das crianças.
Então aqui, gente, só frisando que não basta a gente realizar uma atividade boa uma vez na semana. A gente tem que se organizar e a rotina permite isso. Que tudo com que eu vá planejar dentro dessa minha rotina bem estruturada faça sentido. E aí toda atividade vai ser uma atividade significativa, porque todas elas têm uma intenção. Elas não são feitas largadas ao acaso. Eu não estou socando atividade. As minhas atividades, elas têm uma intenção, elas são contextualizadas. Então, a aprendizagem só vai se consolidar dessa forma. Uma prática frequente, apresentando diferentes instrumentos para fazer. Eu tenho uma intenção, situações reais. Então, aquilo que a criança, como por exemplo, bafo, é uma coisa que a criança gosta. A Márcia fez até de letrinhas, olha só. Então, assim, é algo que está no contexto da criança, uma história que eu trabalhei, um jogo, e a partir dele eu vou trabalhando mais coisas. E o acompanhamento, eu preciso acompanhar, tá? Preciso acompanhar. Agora, a aprendizagem não vai se consolidar com qualidade se eu fizer atividade isolada, repetição, 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 ação sem continuidade, não faz sentido nenhum. Hoje eu trabalho uma coisa, amanhã eu trabalho uma coisa que não tem nada a ver com o que eu trabalhei ontem, nunca mais retomo a história do cair no ninho. Trabalhei a história e não fiz nada dela, só li. Então, vamos tentar deixar isso um pouquinho para o lado, tá? A criança precisa ter várias oportunidades para aprender, tá? Então, a gente tem que explorar o máximo que puder. Então, aqui a gente traz, né, uma rotina pensada, não de maneira isolada, mas de maneira articulada, né? Com diferentes práticas de leitura, oralidade, escrita e análise linguística. Tá? Então, a gente precisa sempre trabalhar dentro destas 3, 4 perspectivas e mais além, né? Então, não tem porquê. Eu vou trabalhar leitura, eu vou trabalhar só leitura. Eu vou trabalhar oralidade, eu vou trabalhar só oralidade. É só análise linguística. Esquece isso. Nós, né, estamos evoluindo, nós não estamos mais assim. Então, um tempo vai passando e a gente tem que ir aprimorando a forma que a gente vai trabalhando também, né? Atendendo as demandas que vão surgindo. Então, na leitura, oralidade, escrita, tudo isso acontece de forma articulada, tá? Então, a gente não faz mais de forma separada. Aí, a rotina permanente, ela vai favorecer a autonomia do meu estudante, vai favorecer também o meu acompanhamento, né? Eu vou acompanhar o meu estudante mais de perto, eu vou conseguir fazer esse acompanhamento, e a equidade do meu aluno, porque daí eu vou estar garantindo para aquele meu aluno que tem mais dificuldades, mais oportunidades para que ele avance. Então, eu vou tentar o máximo que eu puder trabalhar essa equidade. Então, o meu estudante ganha muito e eu, enquanto professor, ganho também. Porque aí eu vou ter um tempo muito bem aproveitado, vou estar trabalhando todas as habilidades, o meu estudante vai ter mais oportunidades, uma diversidade de formas diferentes de trabalhar uma ou outra atividade, de trabalhar leitura, de trabalhar escrita. Então, eu preciso apresentar isso para ele e aí eu vou estar trabalhando as dificuldades mais acentuadas daquelas crianças também e acompanhando esse progresso da criança, vendo o que mais eu preciso trabalhar com ela, né? Então, aí, para superar toda aquela organização que a gente tem de uma rotina meio solta. Então, a gente precisa ir se organizando melhor. A gente ganha e os alunos ganham mais ainda. E aí eu gosto muito dessa teoria, a teoria da metáfora da bicicleta. Vocês já ouviram falar a metáfora da bicicleta? Adorei ela assim que eu vi. Então, a gente aprende a andar de bicicleta só escutando alguém explicar como anda de bicicleta? Duvido, né? A gente vai aprender a andar de bicicleta praticando, e praticando, e praticando muito, né? Então, eu preciso tentar, eu vou cair, eu vou ter que tentar de novo, eu vou cair de novo, eu vou receber orientação, eu vou receber ajuda, eu vou ajustar para ficar melhor para mim, né? Tipo, por exemplo, as mães vão ensinar os filhos, né? O filho vai cair de novo, de novo, de novo, e aos pouquinhos, com o tempo, ele vai aprendendo a andar de bicicleta. Ele vai, assim, andar de bicicleta perfeitamente. A leitura é a mesma coisa. Eu preciso possibilitar várias vivências. Como tudo na vida da gente, né? Verdade, Maria, tudo na vida é assim. O que a gente sabe fazer? A gente nasceu sabendo? Nunca. A gente vai aprendendo, vai aprimorando, é tudo na prática. Eu digo muito assim, ó, se a gente não fizer, eu sou uma pessoa que só ouvindo eu não aprendo nada.
eu preciso fazer também, né? Então, tipo, eu sou muito, tem que estar pondo lá a mão na massa, né? A gente cai, levanta, aprende, igual o passarinho, igual a história do passarinho do cair do ninho. Ele caiu e aquela queda dele fez ele aprender a se virar na vida, né, gente? Então foi na prática que o coitado aprendeu. E a criança é assim também. Então, se eu não praticar a leitura, ela não vai desenvolver a leitura. E a fluência precisa ser praticada. E como precisa, né? Então, para meu aluno aprender, eu preciso possibilitar diferentes formas, diferentes oportunidades para que ele aprenda, seja o que eu for passar para ele. Então, aqui a gente tem algumas evidências importantes, né, que a ciência vem trazendo aí para a gente sobre a aprendizagem. Ela acontece ao longo do tempo. Com o tempo, a criança vai melhorando a sua aprendizagem, desde que as práticas sejam significativas. Então, a leitura diária contribui sim para o desenvolvimento da fluência. E a fluência está sim relacionada à compreensão. O meu aluno que não lê fluentemente, ele gasta muito tempo decodificando e, consequentemente, ele não vai ter uma boa compreensão do texto. Então, isso faz a gente voltar à nossa rotina. Então, como está organizada a minha rotina? Eu estou possibilitando momentos significativos de leitura, diversos, de leitura para o meu aluno, para que ele se torne um leitor fluente com o tempo? Eu estou praticando o suficiente? Eu estou fazendo ele se compreender? Está melhorando na leitura ou não? Então, a rotina é totalmente essencial. Nossa organização pedagógica, ela está garantindo tempo suficiente para isso? A gente tem que pensar sobre a nossa prática, né? Quanto mais os estudantes leem, mais eles vivenciam diferentes textos, melhor vai ser a aprendizagem e os conhecimentos que eles vão consolidar aí ao longo do tempo, tá? Então, essa diversidade, essas atividades com de qualidade significativas, tá? E aí a gente entra na fluência, porque a fluência ela não nasce pronta. Como nada nasce pronto em nós. A fluência não é um talento, a fluência não é um privilégio de algumas crianças, a fluência é ensinada e principalmente praticada, né? Eu preciso praticar, não tem como ser fluente sem praticar. Experimenta. Eu tenho os meus alunos fluentes lá na escola. Experimenta passar um tempo sem estar acompanhando de perto essa leitura deles para a gente ver. O retorno das férias foi catastrófico. Aquelas crianças que estão, os meus aluninhos assim, que estão lendo entre 70 para 70 ali, palavras, que estão nessa média de 70 palavras, eles voltaram lendo 50 das férias, porque não praticaram. Então, assim, ó, parece que vai, se não pratica, dá uma queda, né? Então, é algo que tem que ser praticado, tem que ser contínuo. E voltamos àquilo, né? Devemos nós oportunizar, porque nem todos oportunizam isso para eles em casa, né? As famílias, a gente não pode jogar isso para eles, é a nossa função, né? A gente escolheu ser professor, muitos escolheram por amor, muitos escolheram porque não tinha outra opção, né? Independente do como vocês chegaram a ser professor, né? Mas a gente tá aí. Então, quando a gente tá dentro de um barco, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder para que não afunde, né? Então, a gente aí na sala de aula é a mesma coisa. Então, será que eu estou oportunizando tudo que eu posso? Então, para que a fluência se concretize, a gente precisa dessa rotina que ensina. É uma rotina que envolve tempo, que envolve ritmo, envolve organização de espaço, envolve organização de materiais. É uma rotina que é uma decisão pedagógica também, né? Então, quando eu decido quanto tempo os meus estudantes terão para ler, quando eles irão ler, com quem eles irão ler, o que eles vão ler, né? Eu estou tomando decisões que vão, de certa forma, comprometer a aprendizagem deles. Né? Nós temos, assim, eu diria que uma das funções mais importantes nas nossas mãos, né? Eu decido o processo de aprendizagem da criança. Claro que não depende só de mim, a gente sabe, né? Mas eu tenho uns 90% de poder nas minhas mãos para definir a aprendizagem do meu aluno. Pelo menos lá na escola eu tenho, né? Então, o que não pode faltar na rotina de segundo ano? Leitura, 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 leitura. Oralidade, 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 muita escrita, muito acompanhamento, muitos jogos, muita diversidade de fazer tudo isso.
Aí a Maria colocou que nós, professores, temos que realizar leitura diária junto com os alunos. Muito, Maria. Para que entenda a pontuação, pois sem respeitar as pontuações de um texto, a fluência não se concretiza. Perfeito. É isso aí. Eles precisam de um modelo, e o modelo somos nós, né? Aí na turma que eu fiz às 8, a professora falou da leitura em eco, que ela lê e os alunos repetem. É uma proposta de leitura muito legal, porque dele trabalha justamente isso, a pontuação, entonação, bem legal. Então aqui, às vezes a gente pensa na alfabetização, é só ler e escrever, mas não é. A gente não pode esquecer da oralidade, que ela é muito importante. Afinal, gente, como que a criança vai ser fluente se a oralidade dela é péssima? Então, a gente precisa focar na oralidade também. E eu faço isso, eu vou trabalhar só a oralidade? Não. A gente já viu que não. Eu trabalho em conjunto com outras práticas, como leitura, como escrita, beleza? E aqui, alguns materiais, gente, que a gente tem hoje na nossa aula, eu coloquei em anexo para vocês lá no Classroom, mas só que é muito anexo. Eu sugiro que vocês peguem, vão lá no Classroom, no e-mail que eu passei para vocês, que é esse que nós temos que usar, e daí o vídeo que eu mandei para vocês esses dias mostra como logar no Classroom também. Aquele vídeo que eu mandei, eu vou mandar de novo. Então, quem não está conseguindo, acompanhe aquele vídeo que eu fiz, que aquele vídeo lá vocês vão conseguir. É só ir olhando o vídeo e acessar. Então, assim, ó, lá no Class tem o slide. Nesse slide tem vários links. Estão vendo esse link aqui? Então, ó, se vocês clicarem nesse link, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão abrir esse material que são práticas de oralidade. Então, tem várias ideias, assim, que eu posso trabalhar a oralidade. E tem explicando ainda, gente, tem detalhado, né? Tem vários exemplos para trabalhar a oralidade e tem abaixo explicando como fazer isso. Então, deem uma olhadinha. Eu não vou poder, não vai dar tempo da gente abrir e conversar sobre todas as práticas, mas o material está disponível para vocês. Deem uma olhadinha, tá bom? Então, tem vários. Deixa eu voltar aqui e para a próxima. Então, tem mais. Então, a partir de agora, quase todo slide tem um link de atividade. Esse daqui, por exemplo, é para trabalhar a leitura. Então, se eu abrir aqui, tem várias possibilidades para trabalhar. Deixa eu compartilhar. Os perfis de leitores. Gente, isso é maravilhoso. Olha só. Como trabalhar. Deixa eu ver se consigo ampliar. Sugestões de atividades para trabalhar. Não vou conseguir. Mas, enfim, para trabalhar aqui a fluência com alunos pré-leitores 1 e 2. Como trabalhar com pré-leitores 4. Tenho 3 também. 4. Pré-leitor 5. Não tem pré-leitor 5, é a leitura iniciante. Eu tô já, ó. Então, aqui tem várias práticas de leitura, tá bom, gente? Então, que vocês podem... Ó, inclusive, a leitura em eco tá aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. Leitura de frase em dupla, leitura em dupla. Então, tem várias propostas, inclusive para fluentes. E tem também níveis conforme nível de escrita. Então, sugestões de atividades de escrita para fazer com as crianças, beleza? Então, dei uma exploradinha aqui no material. Deixa eu voltar. Então, aqui, ele está falando da leitura, da importância da leitura, e aqui da escrita. Então, escrita também é algo, gente, que é muito importante. Eu digo assim para vocês. A escrita, ela também precisa ser planejada. E fazer a criança perceber a organização do texto dela demanda muito tempo. Então, tudo demanda tempo, paciência e prática, né? Qualquer prática que eu vá realizar é assim. Então, a escrita também. Então, para eu partir sempre do planejamento. Eu gosto muito de fazer planejamento oral das produções com os meus alunos. Os meus alunos, assim, eles já estão muito bons na produção de texto, assim, eu não vou me gabar agora, né? Mas eu trabalho muita estrutura de produção de narrativa, principalmente com os meus alunos, mas trabalho outras produções também. Mas eles estão, assim, eles já conseguem organizar até uma narrativa. Eu tenho uma turma de 2º ano. Então, a gente tem que focar sempre, eu faço com eles, eu trabalho o planejamento oral. Então, todas as partes que tem que ter no texto. Então, vamos lá. Personagem. Quem que é o personagem? Vamos fazer uma reescrita. Eu invento, às vezes, modo. Eu trabalho uma história com eles, por exemplo, aí eu vou lá no chat GPT e eu mando o GPT criar uma sequência de imagens em quadrinhos conforme, seguindo isso e isso aqui. E ele monta.
E aí as crianças têm o suporte da imagem, é muito mais fácil para elas inventar. É uma dica. E os meus gostam muito de ter essa sequência em imagem, sabe? De algo que eu já trabalhei com eles. Eu sigo uma sequência. Então, eu trabalho uma história, eles produzem algum texto, às vezes coletivamente, mas agora eu já estou soltando mais individualmente para eles produzir. E aí eles vão, a gente organiza, a gente faz aquela leitura de imagem que eu preparei para eles, e a gente vai colocando tudo. Quem é o personagem? Vamos lá, então aonde que ele estava? Ah, o personagem fulano de tal. Quando? Quando que era isso? Era em uma manhã, em uma tarde, em um final de semana? Quando que era? Então a gente vai estruturando tudo oralmente o que vai acontecer na história deles. Eles têm o suporte da imagem, aí eles vão para a escrita. Então, tanto faz, ou fazer coletivamente, ou como escriba deles, ou enfim. E aí a revisão é muito importante. Eu fazer revisão de textos que eles fazem, eu ensinar eles a ler os textos deles, isso é muito difícil e demanda tempo, né? Mas a gente precisa ir ensinando as crianças. E aqui nesse link embaixo, a gente também tem, só vou mostrar assim para vocês, eu não vou adentrar, mas nós temos, gente, passo a passo para produzir texto. E é nesse daqui que eu tenho até impresso umas coisas aqui, ó. É nesse aqui que eu foco. O que é o tema, para quê, para quem, como. Só que eu vou explicando de uma forma um pouco diferente para as crianças, de uma forma mais simples. A gente aqui tem um passo a passo para trabalhar a produção de texto para as crianças. São 21 páginas, tá? Eles vão explorar o material também. Por favor, não perca esse material, que ele é maravilhoso. Maravilhoso. É assim um modelo assim para nós professor também trabalhar com as crianças essencial. Tem passo a passo. Peguem, salvem, imprimam, deixem no drive de vocês e olhem e vão tentando trabalhar com ele. O que fazer quando a criança não lê? Então aqui a gente tem neste link, vou só mostrar para vocês. É um link de um drive, tem várias atividades com joguinhos, tá? Para trabalhar ali a leitura quando a criança não lê. Então, várias atividades aqui, tá? Então, vocês podem explorar também esse link aqui. Vão pelos links, tá, gente? Que daí vocês não se perdem. Alguns eu não consegui colocar todos, inclusive esse link aqui de Drive eu não consegui colocar lá para vocês no Classroom, mas ele está dentro do slide. Abre o slide e vai acompanhando. Então, aqui também tem material de drive, que é um material de sondagem, porque é importante que a gente faça um acompanhamento, né, de todo esse... Nós, como professores, devemos acompanhar. Então, aqui temos um guia de sondagem escrita da criança, então, para aqueles professores que desejarem, como que eu vou fazer essa sondagem. Então, vale muito a pena vocês olhar esse material, porque trabalha muito essa organização da escrita, os níveis, né, de escrita ali dentro da perspectiva. Então, tem muita coisa, como que eu faço o passo a passo da sondagem. Isso é legal a gente fazendo desde o início do ano, mas nada impede da gente fazer desde agora. E lembra, que já participou do Formadores vai saber aquela sequência para fazer a sondagem de escrita da criança, né, de palavras quadrissílabas, trissílabas, dissílabas, monossílabas. Então, tem todo um esqueminha aqui para vocês olharem com atenção. E aqui a gente chega no material... Opa! Espera aí que eu vou compartilhar de novo. Aqui a gente chega no material que é o nosso Mãos na Massa. Então, a gente tem alguns minutos para analisar ele, tá? Mas se vocês seguirem para frente, já volto nele, eu vou só seguir para cá. A gente tem um exemplo de rotina nesse link. Gente, a rotina está pronta. Tem rotina pronta, gente. O que que eu posso fazer segunda-feira? O que que eu posso fazer terça-feira? O que que eu posso fazer quarta-feira? Gente, rotina pronta, tá? Um modelo aqui de rotina de segundo ano, ó, para fazer na segunda semana de agosto, mas ó, gente, aulas prontas, sugestões de aulas prontas, tá? Quarta semana de agosto, sugestões, beleza? Para vocês poderem fazer em agosto. Abram esse aqui, tá nesse slide aqui, ó. Um exemplo de rotina semanal para desenvolver a fluência leitora. Então, são sugestões, mas é maravilhoso, tá? Aqui também a gente tem um link para um e-book com algumas estratégias de leitura, beleza? Esse aqui também é maravilhoso, gente. Deixa eu compartilhar com você. Olha lá.
Esse é maravilhoso, gente, maravilhoso. É um arquivo de 93 páginas, mas é muito bom também. Abram, vejam o que condiz com a realidade de vocês, explorem o material. Ó, como construir uma rotina, tem o passo a passo para desenvolver fluência. Gente, muita coisa, não vai dar tempo de eu passar tudo, tá? Deixa eu voltar para esse daqui. Deixa eu voltar para esse do Mãos na Massa. Gente, eu li para vocês a história Cair do Ninho, né? Aqui a gente tem uma sequência didática. Eu tenho que fazer o download. Peraí. Ele tá tão grande o arquivo que ele pede para fazer download. Tem mais de 90 páginas. E ainda pede se você quer mesmo fazer o download. Então, vocês façam mesmo, tá? Porque ele é uma proposta semanal maravilhosa com base na história Cair do Ninho. Então, demanda ali que vocês olhem com atenção que condiz com a realidade de vocês. Mas, ó, 98 páginas. Então, ele explica passo a passo como trabalhar, ó, a semana. Então, tem propostas de leitura, propostas de oralidade, propostas de escrita, produção. Então, gente, leiam, olhem esse material. Se vocês querem, lembra que eu falei da implementação? Vocês vão ter que implementar? Então, vão olhando, sabe, vocês colocam já em prática a história Cai do Ninho. Aqui tem toda uma proposta para trabalhar o antes, para trabalhar o durante, né? O que eu posso trabalhar com as crianças? E vão tirando fotos, gente. Ó, o que eu posso fazer na segunda-feira com a história Cai no Ninho? Então, ele tem, gente, o passo a passo. O que eu faço antes da leitura, né? Perguntas que eu posso fazer para as crianças sobre a história. Então, ó, gente, aulas e mais aulas. Aulas, assim, maravilhosas. Basta vocês explorar o que vocês querem fazer, tá bom? Então, abram esse material e esse salvem. E aqui, ó, ele tem algumas propostas que tem, por exemplo, esse daqui para organizar as palavras no quadro. Aqui, por exemplo, para primeiro ano, palavra maior, palavra menor, qual começa com P, quais palavras começam com letras diferentes. Então, ele tem o anexo das palavras, tá bom? Mas eu posso pegar para segundo ano. Vamos organizar em ordem alfabética? Então, eu posso imprimir e dar para as crianças, organizar em ordem alfabética. Isso tem bastante nas preparações, né? Então, tem várias propostas, de segunda a sexta-feira, gente, várias. Material em anexo. Olha, gente, atividade pronta. Aqui dá para fazer desenho, produção de frase. Olha aqui, uma atividade para fazer banco de palavras da história, com palavras que vocês acharem mais significativas. Gente, eu quero fazer, eu já pensei, eu vou trabalhar essa história, eu vou trabalhar palavras possivelmente desconhecidas, né? E eu vou fazer esse banco de palavras aí. Eu tô achando interessante. E aí vocês podem adaptar. Então, vão tirando foto de tudo que vocês vão fazendo e vão fazendo. Aqueles professor de hora, de infantil, que é mais difícil, porque aqui é direcionado para segundo ano, né? Vocês podem ir salvando as histórias, olhando o material, vendo alguma prática, quem sabe alguma delas, né? Vocês conseguem adaptar para vocês colocar. Como eu falei no início da aula, a nossa avaliação dessa jornada será a implementação de vocês. Então, no último encontro, vocês vão apresentar o que vocês colocaram em prática na sala e a nota de vocês vai sair a partir disso. Então, aqui, imagens dos personagens, reconto, ó. Infantil dá para trabalhar um reconto de história, organizando a sequência de imagens aqui, ó. Olha lá. Quem que o passarinho encontrou antes? O caracol, a lagarta, o ratinho. Vão fazendo a organização, sabe? Ó, tem um material só. Tá? Escrita em duplas, gente, várias propostas. Para quarta-feira, o dia vocês vão descendo, vai ter gêneros textuais diferentes. Daí vai lá para quinta-feira, olha aqui, ó. Olha, gente, nossa, um material prontinho, dado para vocês, tá? Basta vocês explorarem. Olha aqui, ó. Olha esse, escrita coletiva, tem que continuar a história. Aprendendo a voar, o que eu posso fazer na quinta-feira. Então, ele vai dando uma sequência, gente, uma sequência de ações. Ó, para educação infantil fica legal esse, ó, dá para fazer passarinho, para trabalhar uma contação, alguma coisa nesse sentido, né? Bem legal. Tem várias propostas diferentes, tá bom? Mas explorem, gente, oralidade, escrita, explore oralidade de educação infantil. Vamos explorando, tá bom? Então, gente, o nosso horário se encerra. Ai, eu achei que ia dar tempo de passar bem devagar, mas não deu, né? Mas, enfim. Vamos tirar um print da
nossa tela, depois a gente posta no Classroom e no grupo. Deixa eu ver só como eu diminuo aqui. Deixa eu me... Eu tô fixada. Deixa eu só... Então, vamos lá, pessoal. Sorriso no rosto, bem bonitas. Eu vou fazer a chamada pela lista. Eu recebo uma lista de frequência depois, com o tempo de duração de vocês na Meet. Eu faço chamada por lá daí, tá bom? Aqueles que estão com dificuldade aí do @escola, vamos agilizar para a gente organizar durante essa semana, tá bom? Semana que vem tem que acessar com a @escola, beleza? Beijão, gente. Boa semana para todo mundo. Foi um prazer rever alguns rostos e conhecer novos, né? Então, um abração para vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada pela participação, pessoal. Deus abençoe.